Boa noite, a paz do Senhor. Vamos para os nossos lugares aqui. Nós estamos iniciando nosso culto nessa noite. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, Salmo 32. Salmo 32. Nós vamos ver alguns versículos desse salmo, Salmo de Davi. Momento em que a igreja se reúne para glorificar o nome do Senhor. O Salmo 32 nos convida a contemplar o Senhor e nos alegrarmos dele pelo perdão dos pecados e algumas situações que Davi coloca nesse salmo, que é muito importante. Você achou aí o Salmo 32? E Davi diz assim, eu estou lendo aqui na versão revista e atualizada, um pouquinho diferente do que seria esse, mas o salmo diz assim: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste os meus pecados. Olha o versículo 6. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Vou repetir o versículo 6, que nessa minha versão aqui ficou. Eu gostei dessa versão aqui. Procurei em casa outra versão que eu tinha, achei essa daqui e eu gostei dela. Versículo 6. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Promessa do Senhor para a nossa vida. Grandes ondas de sofrimento podem chegar, mas aqueles que são fiéis ao Senhor devem buscar o Senhor, devem orar a Ele, devem pedir a Ele o consolo, o alívio, a proteção. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fale no seu coração nessa noite. Nós vamos entregar nesse momento a nossa oração a Ele, agradecendo a Deus por essa oportunidade, esse tempo que nós vamos passar aqui na casa do Senhor. Vamos orar para que a palavra dele alcance o seu coração da maneira como está. Eu não sei, eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece. Que Deus fale hoje com você de maneira profunda, de maneira clara, para que você reconheça a voz do Senhor. Mesmo sentado, feche os olhos, fale com Deus agora. Nosso Deus, nosso Pai, Tu és santo, Tu és bendito, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus que atende a oração, aquele que nos acolhe, ó Deus, nas ondas do sofrimento. Deus, nós estamos chegando aqui nessa noite para Te agradecer pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua direção. Obrigado, Deus, por essa noite especial. Obrigado por esse espaço que nos acolhe, ó Deus, para nós cultuarmos o Teu nome. Deus, recebe nessa noite o nosso louvor, a nossa gratidão. Aceita, Deus, a nossa presença diante de Ti, ó Senhor. Ainda que imperfeito, mas nós queremos nos chegar cada vez mais perto do Senhor. Ó
ó Deus, acolhe a oração que fazemos diante de Ti. Fala conosco, ó Deus, alivia as pressões do nosso coração, alivia o sofrimento que muitas vezes chega até cada um de nós. Ó Deus, que Tu sejas nessa noite o nosso alívio, o nosso consolo, que Tu sejas, ó Deus, o motivo do nosso louvor, da nossa alegria. Recebe, ó Deus, nessa noite a nossa gratidão, o nosso cântico, Senhor, pois fazemos a Ti no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Palavra para o grupo de louvor. Pode se levantar, gente.
oração, você está deixando algum minuto para Deus, o que você está se sacrificando? A minha mãe estava em casa esses dias e a gente falou bastante sobre sacrifícios, né? Sobre o que a gente faz, o que a gente se sacrifica, o que a gente se sacrifica por um filho, o que a gente se sacrifica por um amigo, por um pastor, por uma igreja, por todos os seus amigos, o que a gente se sacrifica, o que a gente faz? A gente dá da nossa cara a se bater e da outra a se bater. Esse é o sacrifício que a gente faz, porque o amor de Deus, ele não é assim. O amor de Deus, ele é perdoso, ele é amoroso, ele é perdoso. E aqui você está nessa noite, nesse frio, você veio louvar a Deus. Então você está se sacrificando para poder louvar e exaltar o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala que toda palavra que sai da nossa boca será santificada. Toda palavra que sai da nossa boca, ou é abençoada, ou é maldita, ou é abençoada. O que você tem que falar da sua boca? O que a sua boca tem profetizado para o seu irmão? O que a sua boca tem profetizado para você? O que a sua boca tem feito? Que sacrifício você tem feito? Vamos estar louvando esse louvor. A gente vai estar colocando
necessitados
das nossas orações. Marisol, a menininha, Daniel, todas as pessoas estão precisando das orações. Abel também, Bruno, os seus netos, aqui no Santo que está trabalhando lá de Uber, em São Paulo. Então nós queremos colocar essas pessoas nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa estar visitando e dando a sua cura, Senhor, e dando o seu poder e o seu cuidado para cada um deles. Nós te pedimos nessa noite, encarecidamente, em nome de Jesus. A igreja pode se acertar. Quero chamar a Celina aqui. Pode vir de pé. Celina vai dar um recado especial para você. Podemos paz, amém? Irmãos, presta atenção no recado que eu vou dar, porque é muito importante que vocês realmente cooperem, tá bom? É assim, a gente vai fazer um evento no dia 29, que é o último domingo do mês. E é um dia de culto como hoje. E a gente vai fazer esse dia um jantar. E assim, o motivo desse jantar é que é muito importante. Além de ser um jantar de confraternização com a igreja, é um jantar para a gente arrecadar fundos para ajudar no trabalho da sala com os adolescentes. Então é muito importante que vocês se empenhem, porque a gente coloca no grupo, mas infelizmente quase ninguém se manifesta. Então a gente não sabe se a igreja está de acordo ou se não está. Porque quando vocês estão de acordo, alguém comenta, fala um ok. Isso é muito importante, porque assim, a gente quer fazer esse trabalho, mas a gente quer ver resultado. Então, como é um dia de culto, é muito importante que a igreja participe. A gente está cobrando um valor pelo jantar de R$25. Só que a gente quer reverter essa renda 100% para ajudar no trabalho da sala dos adolescentes. Se a gente for pegar esse valor e comprar todos os ingredientes, a gente vai fazer uma noite italiana, massas, macarrão, rondelli, essas coisas de massa. E vai ter várias opções de molho. O culto vai começar um pouco mais cedo, às 18 horas, né, professor? Isso. E logo em seguida vai ser o jantar. Então a gente vai vir mais cedo, vai preparar com muito carinho para vocês esse jantar. E a gente quer muito que a igreja inteira participe. Os seguidores estão faltando muita gente, mas que se você se sentir no teu coração de convidar alguém para vir, convide. Mas além dos R$25, a gente quer pedir uma ajuda para vocês também nos ingredientes. São ingredientes simples. Eu sei que cada um, se quiser, pode cooperar. Ou eu vou pôr a lista dos ingredientes lá no grupo da igreja. Você pode escolher os ingredientes que você pode ajudar, ou você pode também dar a sua parte em dinheiro também, que a gente compra os alimentos, tá bom? Mas é muito importante que a igreja participe, porque é um trabalho, não é só de uma causa de confraternização, que já é maravilhoso, mas a gente tem realmente uma função, que é promover essa sala dos adolescentes. E se todo mundo contribuir, eu tenho certeza que esse jantar vai ser maravilhoso, o retorno vai ser muito bom. Tá bom? Então a gente conta mesmo aí com a cooperação de toda a igreja, que vocês realmente participem. Eu vou pôr os itens lá. Vocês podem escolher alguns recheios dos macarrões que a gente vai pôr lá, ou você pode dar em dinheiro também, que a gente vai estar comprando aí os ingredientes. Tá bom? Então esse é o recado. E não se esqueça, se você quiser trazer alguém, pode trazer. Só precisa avisar quantas pessoas vão trazer e pagar o valor delas para a gente ter controle. Tá bom? Deus abençoe, irmãos. Quis, olha, gente, esse jantar promete, hein? Eu já estou parando de comida já. Para guardar e para domingo, dia 29. Vai ser bom demais, hein? Questão de idade. Irmãos, o próximo aviso nosso aqui é um lembrete. Nós voltamos com nossa escola dominical, graças a Deus, está sendo muito bom. Domingo passado tivemos um grupo muito expressivo aqui, né? O pastor preparou, né, já uma apostila, inclusive, aqui. Posso mostrar aqui, né? Aqui, ó. Tem uma apostila que o pastor já preparou aqui. Ele está dando essa aula para uma classe aqui no templo. Projeto de Deus para o casal e para a família. É isso aqui, né? Isso. Os irmãos
assistiram uma aula, né? Não podem perder isso aqui, gente. Isso aqui é um projeto de Deus fantástico. A escola dominical é um projeto de Deus, né? Também nós temos a nossa aula lá do curso de Ideologia, né, Silvia? E nós estamos, então, aqui a todo vapor com a escola dominical. Nosso convite é que os irmãos se lembrem, né? Próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós vamos estar aqui, celebrando ao nosso Deus. Tem um cafezinho que a gente traz aqui, né, Fernando? Que é bom demais também, né? Então, os irmãos acordem, que vai ser no domingo, 9h30 da manhã, né? Com as nossas aulas de escola dominical. É bênção, gente, é bênção mesmo, né? Nós vamos, nesse momento, entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas no altar de Deus. Nós cantamos agora há pouco que Deus é o mesmo, né? E eu me lembrei do texto bíblico que diz: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós podemos confiar no Senhor em todo tempo, porque Ele não muda, né? Nosso Deus é o mesmo eternamente. Promessas de Deus na palavra dele, de que Ele vai nos sustentar, de que Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Quando nós convidamos a igreja para celebrar o Senhor dessa maneira, para dedicar aqui o seu dízimo e a sua oferta, é apenas então somente uma expressão de gratidão de cada um de nós para o Senhor. Se você tem o seu dízimo e a sua oferta para apresentar hoje diante de Deus, você segure com sua mão. Nós vamos orar nesse momento. Depois da oração, você pode trazer aqui então o seu dízimo e a sua oferta. Nós agradecemos, você já fez isso pelo Pix da igreja, e que Deus abençoe você. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, ó Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, e pelas bênçãos que nós recebemos da tua mão, orações respondidas, privilégio de termos um trabalho, de termos o sustento que o Senhor envia a cada um de nós, de termos saúde, de termos esse espaço, ó Deus, que nos acolhe. Obrigado porque nós reconhecemos, ó Pai, que tudo vem das tuas mãos. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor aceite de nós essa porcentagem que nós devolvemos ao Senhor como expressão de gratidão a Ti. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa as famílias, cuida de nós, ó Pai, abençoa o nosso trabalho. Ó Deus, que o Senhor tome à frente cada situação que temos enfrentado, ó Deus, no nosso trabalho. O Senhor conhece tudo que vai no nosso coração, aqueles que estão buscando uma colocação, aqueles que estão enfrentando algum tipo de dificuldade no seu trabalho. Nós oramos, ó Pai, para que a bênção do Senhor chegue nesses lugares, chegue ao nosso coração, para que nós tenhamos coração cheio de esperança e de paz, de que o Senhor é o Deus que cuida de nós, Deus que cuida dos seus filhos. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa as famílias. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ser o seu lugar, então, e consagrar ao Pai de Deus o seu dízimo e a sua oferta. E que Deus te abençoe. A glória de Jesus. Amém. Vou chamar o pastor de volta aqui. Ele vai também trazer a palavra que o Senhor colocou no coração dele. Irmãos amados, boa noite a todos, e a graça e a paz do Senhor esteja reinando em nossas vidas. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por todos que aqui estão. Vencemos aí a natureza, o desejo de ficar em casa para estarmos aqui juntos. Com certeza, irmãos, com certeza, há uma recompensa de Deus para as nossas vidas nesse momento. Então, se você trouxe a sua Bíblia, ou está aí com o celular, o tablet, Salmo de número 13. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Então vamos lá, irmãos. Salmo de número 13, a nossa
meditação na noite de hoje. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta-me, atenta-me. Responde, Senhor Deus, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fechar nossos olhos. E é um minuto de oração pela tua vida, pode ser? Agora é só você e Deus, tá bom? Não precisa orar por ninguém, nem pelo país, nem pela tua casa, esposo, esposa, nem filhos. Ore por você. Diga, Deus, estou na tua presença. Permita que eu entenda a tua voz, que eu ouça a tua voz e entenda o teu plano, o teu propósito. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que a oração da tua igreja seja ouvida e que o Senhor nos traga a tua palavra, Deus, o teu plano. Meu Deus, que saiamos daqui transformados pelo poder do teu Espírito através da tua palavra. Que haja nesse momento, Pai, clareza, simplicidade, Deus, e que o Senhor não permita que o homem fale dele, mas que fale somente de ti, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o salmista Davi nos ensinou uma preciosidade, que é falar com Deus, expressar diante de Deus a nossa dor, sair do formalismo religioso para uma intimidade maior com Deus, ou seja, expressar diante de Deus as suas mazelas, os seus problemas, suas fraquezas e principalmente as suas dúvidas. Nunca vi numa igreja reunida algum tipo de oração que expresse a dor do ser humano. Já vi no monte, já vi uma pessoa fechando os olhos e diz: Deus, eu não acredito mais no Senhor, já chega. Foi uma das orações mais lindas que eu já ouvi, irmãos, anos de 1993. Uma jovem disse: Deus, estou cansado de igreja, estou cansado da minha mãe, estou cansado de tudo. E eu só vim aqui porque me arrastaram, eu não queria ter vindo. E foi libertador. Davi, irmãos, chega diante de Deus, expondo uma angústia
muito maior do que ele. E ele se abre diante de Deus, e ele vai revelando coisas tremendas aqui. Situações, irmãos, ou melhor, conteúdos que fazem parte da nossa vida e que catedraticamente nós não vamos admitir de jeito nenhum, nunca nós vamos admitir. Mas a palavra de Deus nos revela. Eu quero convidar a amada igreja, os amados irmãos, a acompanhar comigo o desabafo de uma alma aflita, que é o desabafo de Davi. No seu momento de dor profundo, de extremo sofrimento, irmãos, Davi fala para Deus de um tempo, ele fala do mecanismo do tempo. Deus, até quando? Ô Senhor, até quando? Até quando esquecer-te-ás de mim? Para sempre. Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Irmãos, é aquela oração. Deus, eu estou orando faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não acontece nada na minha história, não acontece nada na minha vida. Não muda. As pessoas que eu coloco no teu altar são cada dia piores do que quando começamos. A vida não destrava. A vida continua acorrentada, travada, e eu não sei mais o que vai ser de mim. E nesse momento, irmãos, o salmista encontra no tempo um dos seus maiores adversários. E a espera sempre é angustiante. A espera, irmãos, sempre traz consigo um conteúdo doloroso. Quando eu era seminarista, eu participava de uma federação de jovens. Então tinha lá a igreja não tinha mais só frequentava, a igreja presbiteriana de Boché. Aí tinha um grupo de jovens e a gente tinha um certo relacionamento. Aí eu vim para Campinas e passei mais a ficar por aqui, então não ia muito em Minas. Irmãos, um dia eu cheguei lá na igreja, estava tudo mudado. E os jovens me falaram das grandes mudanças. O pastor Elô mudou o conselho da igreja, o conselho de uma nova carne, foi falando do crescimento, dos trabalhos, até o momento que eu falei, e aquele problema? Ah, Zé, aquilo não muda, né? Aquilo é crônico. Que triste, irmãos. E aí, vocês pararam de orar? Não, a gente continua em oração. Mas enfrentar a angústia do tempo não é fácil. Entender que Deus é o Senhor da história, que há um plano de Deus em cada ano que entra, cada ano que termina, nos anos da nossa vida que se vão, não é muito fácil, irmãos. Mas eu quero dizer para a igreja, em nome de Jesus, com toda a confiança que eu tenho em Deus, irmãos, que a oração está liberada, o clamor também. O desabafo diante de Deus está liberado para cada um de nós. Eu quero dizer que aqui tem cura. Quando nós nos desabafamos diante do Senhor, quando nós nos entregamos totalmente nas mãos do Senhor. Então nós vemos a nossa alma aflita, sofrer com o tempo, imaginar o tempo que não passa. Já vi pessoas que tiveram 10 anos de oração, 30 anos de oração, 40 anos de oração, mas nunca desistiram, nunca se entregaram. Isso não significa que o tempo não judia. É isso. A alma aflita diz que Deus se afastou dela. E aqui, irmãos, começa um problema espiritual grande, porque a pessoa já não consegue mais
enxergar o agir de Deus, observar as ações de Deus, não conseguem mais a ver o coração de Deus, a ver os olhos de Deus voltados para ela. Aí eu digo para os irmãos, sabe qual é o maior problema aqui, irmãos? É que não pode abandonar Deus. Por quê? Porque ainda que Deus não tenha respondido a tua oração, ainda que Deus não tenha agido na tua vida, irmão, você não tem outro caminho. Irmãos, nós não temos outro caminho a não ser Deus. Então, mesmo quando nós vemos que Deus não está ouvindo a nossa oração, que o tempo está demorando, que as coisas não estão acontecendo, e mesmo naquele momento que somos convidados a abandonar tudo, nunca mais fazer oração, não ouvir as vozes de Deus, aí nós chegamos àquela conclusão. E aí, para onde nós vamos? Se nós tirarmos Deus da nossa vida, para onde nós vamos? Se nós pararmos de clamar ao Senhor, irmão, se nós pararmos de confiar em Deus, se nós não buscarmos mais o Senhor, o que será da nossa vida? Quem é que nós vamos colocar no lugar de Deus? A posição de Deus na nossa vida, ninguém mais ocupou. Mas, no meio desse clamor, irmãos, Davi fala de uma ferida narcísica. O que é uma ferida narcísica, irmãos? O narcísico é o amor voltado para mim mesmo. Eu só amo a minha pessoa. Tudo que eu quero para a minha pessoa. Então eu quero conservar essa pessoa. Eu quero mostrar para todo mundo que essa pessoa tem um status. E que ela é forte, ela é imbatível, que ela dá conta das coisas, que ela não tem necessidades de nada. Quem consegue manter isso? Quem vai conseguir se manter nessa posição a vida inteira? Igreja perfeita, família perfeita, trabalho perfeito, o ser humano perfeito. Quem dá conta? O salmista coloca exatamente isso. Olha, meus queridos irmãos, até o versículo 2: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? E o pior, irmãos, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Quem é o inimigo? Meu querido irmão, pensa comigo. Tem inimigo te rodeando? Tem. E muitos. São vários. Estão ao meu redor, irmãos? Sim. Estão se levantando contra a minha pessoa? Diariamente. E tem gente que vê inimigo em tudo. Um quadro que está na parede, tem um inimigo aqui, tem um capeta ali, né? O que mais que tem? Tem uma sombra por aqui. Irmãos, a maioria dos inimigos é criação da minha mente, é criação da tua cabeça e da minha também. Davi diz assim: olha, ilumina-me os olhos, Senhor, atenta para mim e responde. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, e para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Aí tem um episódio que eu vivi há muitos anos, e que eu trago muito aqui para os irmãos. Estava numa casa no domingo à noite, uma jovem de 15 anos chegou chorando. Eu estava com um casal, e aí no choro ela disse: descobri que o meu irmão, 14 anos tinha um menino, a menina tinha 15, o meu irmão está usando drogas. Meu Deus do céu, a casa desmoronou, irmãos. O pai do menino
era presbítero na nossa igreja, e junto com a mãe eles eram os conselheiros dos adolescentes. Aí eu disse para eles: olha, o menino vai chegar, veja como vocês vão tratar ele. Quando o menino entrou, o pai foi por cima dele: filho, onde você está com a cabeça, filho? Você não sabe que teu pai é presbítero? É o conselheiro dos adolescentes. Como você faz isso com seu pai? Aí minha mãe: filho, o que eu vou falar para tuas tias? O que eu vou falar para teus primos? Olha quantos inimigos, irmãos. Naquele momento os adolescentes da igreja eram um grande inimigo. As tias eram as grandes inimigas. E nós vamos fazendo inimigo, porque nós estamos, irmãos, numa guerra constante. Queremos um mundo melhor para os nossos filhos. Não queremos, irmãos? A educadora médica Maria Montessori disse que nós falamos muito em paz. Como nós falamos em paz? Mas educamos para as competições. E ela completa dizendo: e incentivando as competições, educando para as competições, nós estamos educando para as guerras. Pensando no que a pedagoga e médica disse, irmãos, eu estava falando outro dia numa sala de aula. O garoto ou a garota chega feliz da vida em casa: mãe, pai, sabe aquela Olimpíada de Matemática que ia ter na escola? Ô pai, ô mãe, eu fiquei em segundo lugar. O que os pais dizem? Os pais olham para ela e dizem assim: filho, quem ficou em primeiro? Aquela criança já vai entender que ela está nesse mundo, não é para vencer, mas é para combater. E o importante é ser o primeiro. Mas não é só o primeiro. O importante é massacrar. Em 2007, aqui eu tenho uma memória aí. 2007, nós íamos ter um jogo pelo Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras não estava bem. Dorival Júnior era o técnico. E o técnico do Corinthians, o Mário Santos. Eu sei, vou contar. O técnico do Corinthians era o Paulo César Carpejano. E o Palmeiras precisava ganhar aquele jogo para continuar. E o Paulo César Carpejano disse: nós vamos ganhar. Eu gosto muito do Dorival Júnior, respeito, mas se puder massacrar, nós vamos massacrar. Naquele ano o Corinthians foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Irmãos, essa ideia de que nós estamos nesse mundo para competir faz com que as pessoas se tornem nossas inimigas. Aí eu peço para Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. E essa oração é muito narcisista. Senhor, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Mas daí? E se morrer? O meu inimigo vai vir de mim. O meu inimigo vai me oprimir. Eu não quero que o meu inimigo saia na minha frente. Eu não quero ser humilhado por ele. Eu não quero que ninguém saiba das minhas dores. Eu não quero que ninguém saiba das minhas fraquezas. Então eu vou escondendo e vou lutando e vou orando a Deus. Essa semana
eu e Davi, a gente estava conversando. Eu falei para ele: ô filho, você lembra aquela cena tal? E ele deu um sorriso e falou: eu lembro sim, pai. Que idiota, né? Que ignorante. Já faz um bom tempo, irmãos. Nós tínhamos aqui na nossa igreja uma família, casal e 2 filhos. E a mulher sempre falava comigo: a minha filha não está, nós temos que sair da igreja porque minha filha não está se adaptando com os jovens da igreja. Você me desculpa, ela acha que os jovens da igreja são, a palavra dela, são bocós. Inclusive seus filhos, Davi e Daniel. O Vitor era uma criança, olha, o Vitor ainda é pequenininho, mas o Davi e o Daniel, ela foi conversar com o Daniel outro dia, que bocózinho é o Daniel. Desse jeito, irmãos. Os jovens da igreja, a minha filha vai fazer faculdade, a minha filha vai ser grande, ela não se adapta. E saíram da igreja. O ponto máximo foi quando o Davi foi trabalhar na sapataria Edson Boganha. Edson que está fazendo aniversário hoje. O Davi estava trabalhando na sapataria do Edson, e essa mulher entrou, aí nós lembramos essa semana. E ela falou para o Davi: nossa, você está aí? Isso foi o máximo que você conseguiu na vida? Davi, conheço o texto, né? Isso é o máximo que você conseguiu nessa vida? E o filho do Edson, o Jean, estava no seminário, e o Davi deu um sorriso para ela e disse: pois é, né? O filho do sapateiro vira pastor e o filho do pastor vira sapateiro, e se abriu. Mas o mais engraçado foi minha irmã. A minha irmã disse assim: Deus vai honrar o Davi. O Davi ainda vai chegar na frente dessa mulher, um grande homem, e vai mostrar para ela que Deus pertence. O Davi não vai fazer nada disso, olha. Davi vai continuar na vida dele, não tem que mostrar nada para ninguém, não tem que provar nada para ninguém, não tem que provar o que ele é hoje, que é um profissional de alta competência, todo mundo sabe disso. E não tem que ver essa pessoa como inimiga. Nós não temos que provar nada para ela. Deixa ela com a vida dela e nós vamos ficar com a nossa vida aqui. Não é, irmãos? Ninguém é nosso inimigo, irmãos. Nós não temos que ficar dando satisfação para o mundo que a gente vive em nenhum momento. Nós não temos que mostrar que nós somos perfeitos, que nós somos melhores, que nós somos invisíveis, que somos imbatíveis. Do contrário, nós vamos ficar desesperados, nós vamos ficar engolindo, irmãos, essas situações. O sofrimento vai se alastrando em nossas vidas. Se alguém está melhor do que nós, amém. Outro dia alguém chegou para mim e disse: professor, você sabe que o Vieira foi teu aluno? Sim. Você não faz ideia de onde o Vieira chegou. O Vieira está lá e foi falando. A gente precisa perguntar para o Vieira como ele faz. Não vai perguntar nada para o Vieira, não. Deixa o Vieira. Esse moço, irmãos, foi meu aluno. Esse que falou foi meu aluno, que estava conversando comigo, foi meu aluno há exatamente 30 anos. Em 1995 ele foi meu aluno de teologia, e agora ele é pastor. É desesperado por crescimento de igreja, para competição. É um sofrimento. Não sofra, irmãos, não vamos sofrer. A gente não precisa sofrer de maneira nenhuma. E pelo contrário, a gente podia fazer a nossa oração: Deus, eu estou na expectativa do que o Senhor tem para mim. Se o inimigo se levantar contra mim, o problema é dele. O profeta Abacuque ouviu exatamente isso
Deus, irmãos. Quando Abacuque fazia uma oração dele, reclamava do mundo e de todas as pessoas, ele perguntava para Deus, queria uma resposta de Deus, e Deus falou para ele: o justo vive pela sua fé, ele não precisa mais nada. De repente o apóstolo Paulo se depara com esse texto, irmãos, e entende e promove uma teologia reformada, mostrando a soberania de Deus na nossa vida, e um viver pela fé extingue todo sacrifício humano. Aí no século XVI, Martinho Lutero leu esse texto e descobriu que poderia fazer uma grande reforma, e o negócio está aí até hoje. Mas o importante é nós entendermos isso. Nós vamos viver pela nossa fé, nós não vamos viver pelo testemunho do outro. Nós não vamos ver, irmãos, aquele irmão que fez 30 dias de jejum e oração, ele foi para o monte, ficou 30 dias lá, e ele clamou a Deus, e depois ele resolveu todos os problemas dele, a esposa dele foi curada, o dinheiro chegou, as contas foram pagas, aí sobe um monte de gente para o monte, vai fazer do mesmo jeito, aí não acontece nada, aí desce todo mundo frustrado. Mas se nós entendermos que Deus está cuidando de nós, irmãos, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando daqueles que te perseguem. Aqueles que te perseguem, irmãos, se subirem na vida, se forem vitoriosos, amém por isso. E se não, e se Deus tratar ele com a indignação divina, e ele passar por problema, não tem nada com isso, é problema dele com Deus. E nós continuamos na nossa vida precária, no bom sentido, uma vida simples, mas uma vida que glorifica o nome do Senhor a cada dia. E por cada centavo que entra na nossa conta, nós louvamos o Senhor, irmãos. Por cada dificuldade vencida, nós louvamos o nosso Deus. Por cada oração respondida, nós louvamos o nosso Deus. Mas o mais importante de tudo, no Salmo 13, irmãos, está no final, quando ele diz: no tocante a mim, eu confio na tua graça e regozijo o meu coração. Irmãos, olha só, regozijo o meu coração não no que eu estou vendo, não no que eu estou ganhando, não no que eu tenho, não no que eu posso, mas regozijo o meu coração é na tua salvação. Vamos completar aqui, irmãos: na tua salvação, no teu cuidado para comigo, no zelo que o Senhor tem para com a minha vida e a minha casa. E encerra dizendo: olha só, eu cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Só o Senhor tem feito muito bem. Só Ele é o nosso Deus. Amém, igreja? Amém, irmão? Pastor Paulo vai proceder ao ensinamento nesse instante. Amém. Ficar de pé, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, porque Tu estás perto de cada um de nós. O Senhor é o nosso auxílio, a nossa segurança. Nós confiamos na Tua graça, confiamos no Teu amor. Em meio a tantas dificuldades, em meio a más notícias, nós voltamos os nossos olhos para o Senhor e confiamos no Teu amor e na Tua graça, no Teu cuidado para conosco, ó Deus. Confiamos que o Senhor é aquele que nos socorre, aquele que nos mantém de pé. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse texto tão especial da palavra de Deus, que falou ao nosso coração. Deus, que o Espírito Santo aplique essas verdades ao coração de cada um de nós, que nós saímos daqui, ó Deus, na certeza de que o Senhor dirige os nossos passos, de que tendo o Senhor por nosso auxílio, nada pode nos
arrebatar de Ti, nada pode tirar a nossa paz. Obrigado, ó Deus, pelos Teus cuidados, obrigado pela Tua fidelidade acima de tudo, ó Senhor. Nós oramos a Ti, nós confiamos em Ti, nós mantemos os nossos olhos em Ti, ó Deus, e que o nosso coração se acalme, nosso coração se alegre na certeza e nas promessas da Tua palavra para cada um de nós. Fortalece o Teu povo, ó Deus, abençoa a Tua igreja, dirige os nossos passos, abençoa a semana que começa, ó Deus, para cada um de nós, que seja uma semana cheia da Tua presença, cheia, ó Deus, das Tuas promessas. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra suas mãos. E agora, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, com a Igreja Nova Aliança, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa semana, que Deus te abençoe. Um abraço.